Fala, aprovado! Vamos estudar mais um vídeo aí, reta final, Polícia Civil do Rio de Janeiro e também carreiras policiais do Brasil. Vou fazer Polícia Civil de Minas, Barroso, São Paulo, Vitória, Amazonas, Pernambuco. Não vou parar, Barroso, até conseguir minha aprovação. Polícia Federal, PRF, a lei é nacional, turma. Né? A lei é nacional, então cai em qualquer concurso público e eu vou destacar nesse vídeo a lei 9455 de 97, lei da tortura. Tá? A tortura vem lá na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso romano 43. Lá você tem, né, a seguinte redação: são insuscetíveis, né, de graça, anistia, são inafiançáveis, né, aquele clássico TTTH, tango, hotel, TTTH, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, né, terrorismo, tortura e hoje definidos como crime hediondo, ou como crimes hediondos. Né? Então você tem lá uma matiz constitucional. Aí você pergunta, a Constituição Federal, você no artigo 5º, inciso 39, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. O que é um crime de tortura? Constituição da República, ela deixa você no vácuo, né? Aí ela vai lá com a lei 9455 e traz uma definição para a gente com dois incisos. Tá? Você vai encontrar ali dois verbos, que é o verbo constranger e o verbo submeter. Turma, a 9455 é para transcrever. Cá para nós, quando cai letrinha de lei. Letrinha de lei. Você vai ter a 9455, estou com ela aberta aqui, ó, sempre com a legislação seca em mãos, sempre, ó. Se não me engano, você tem aqui, ó, 4 artigos, né, para você dar uma lida. E uma lei que, se você pegar a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, caiu, né, lá, ó, cabe tentativa de tortura, né, ó, cabe graça, cabe anistia, mas não cabe indulto. Prova de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, banca a Fundação Getúlio Vargas. Os crimes de tortura podem ser praticados tanto por condutas comissivas e omissivas, eu tenho que saber. Então, pegando a 9455 de 97, eu vou pegar 8 tipos de tortura que tem lá. 8 tipos, né? Você vai pegar a primeira, que é a tortura, né? Tortura prova, quando você quer ali constranger alguém mediante sofrimento físico ou mental, obter informações, declarações, confissões, né? Ó, segunda, tortura crime, provocar uma ação de natureza criminosa. Tortura discriminatória, você tem ali por conta de religião, por conta de uma crença, vou te torturar porque você é judeu, um exemplo. Né? Você tem a tortura castigo, que vem com o verbo submeter, no artigo 1º, inciso 2º da lei, cuja pena, se você observar, do inciso 1º e 2º, é de 2 a 8 anos. Vamos confirmar aqui, ó, sempre com a lei em mãos, ó, 2 a 8 anos, cadê? Ó, reclusão de 2 a 8 anos. Né? Então, ó, já foi quatro tipos de espécies de tortura. A quinta tortura é a tortura pela tortura, como alguns gostam de chamar, ou a tortura por equiparação, né? Incorre nas mesmas penas quem, se você observar, ó, mesmas penas 2 a 8, ó. Estou com a lei aberta aqui, ó. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Coloco, né, um preso lá na minha delegacia, sem roupa na carceragem. Essa medida não tem previsão legal. Você teria aí uma tortura por equiparação do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9455 de 97. Tá bom? Você teria aí uma outra espécie de tortura, que é a tortura ali privilegiada, ou tortura imprópria, ou tortura por omissão, que é uma pena de 1 a 4 anos, do artigo 1º, parágrafo 2º, né, da 9455, isso, né, chamada tortura privilegiada. Você tem aqui uma pena, ó, de detenção de 1 a 4 anos, tá? É um tipo penal
que você vai encontrar na doutrina algumas informações importantes para esse tipo específico de tortura, que ali cabe fiança, tá? É um crime que não admite a tentativa e é um crime que não é o quê? Equiparado a hediondo, tá? Esse tipo penal não é equiparado a hediondo, beleza? Tem a tortura pré-term dolosa, que é aquela que pode gerar uma lesão grave ou gravíssima, ou até mesmo resultar morte. Eu vou ficar muito atento, porque se for lesão grave ou gravíssima, eu tenho uma pena, né? Cadê? De 4 a 10 anos. E se resulta morte, de 8 a 16 anos. Você vai observar que vai aumentar a pena em relação ao caput. Tortura qualificada. Não está errado falar tortura qualificada. Você tem uma nova escala penal aumentando a pena da tortura. Tá bom? Então não confunda essa tortura seguida de morte com o homicídio qualificado pela tortura. Você vai ter ali que distinguir na prova, a banca vai ter que dizer para você qual é o dolo do agente. Se o ânimos fonecandi, vai para o 121, parágrafo 2º, inciso 3º, Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, tá? Crime doloso contra a vida. Aqui não. Aqui eu não tenho um dolo de matar, teoricamente. O dolo aqui é de torturar. Tá? O ânimos aqui é de causar um intenso sofrimento físico, mental na vítima. A lei protege aqui a saúde das pessoas, a integridade física, psicológica das pessoas. E nesse tipo penal, você vai ler na doutrina, que também protege a vida, né? Porque se pode resultar morte, o bem jurídico tutelado pelo tipo também pode ser a vida, não tem nenhum problema em relação a isso. Tá bom? Tortura com aumento de pena. Tem, Barroso. Tortura com aumento de pena? Tem sim, tá? E foi questão aqui do Rio de Janeiro, Polícia Civil, tá? Ou seja, aqui, ó, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público, e a banca botou crime praticado contra agente público, né? Por agente público. Segundo, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro, né? Então você tem aqui, tá, a tortura com aumento de pena, trabalhando a tortura com a extraterritorialidade, aplicando ali o artigo 2º da 9455, diz assim, ó, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. E quais são as consequências, Renato, da lei 9455? Quais são as consequências? Inafiançabilidade, insuscetível de graça, anistia e também indulto pela lei dos crimes hediondos, tá? O crime é equiparado hediondo, com exceção da tortura privilegiada. O cumprimento da pena é inicialmente fechado, tá? Inicialmente fechado, e vai gerar algumas consequências. Por exemplo, a perda do cargo, que é automática. Vamos ler, né? Não precisa, por exemplo, como o artigo 92 do Código Penal, que exige a motivação na sentença. Aqui você tem, ó, cadê artigo 1º, parágrafo 5º, né? Ó, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tá bom? Então, Lei 9455 para você aí, 10 minutos de dicas para você chegar à prova e arrebentar caindo tortura para você. Lá você vai olhar, eu assisti aquela aula de dicas do professor Barroso e consegui pontuar, tá bom? Bom estudo aí para você. Qualquer dúvida, escreve que eu estarei sempre aqui para te ajudar. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.